Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, igreja. Nesta hora em que estamos aqui, online, mas com o pensamento em Ti, Senhor. A saudade é grande de estarmos com vocês ao vivo, como era todos os domingos, mas por circunstâncias a gente não está podendo se estar juntos. Mas de qualquer maneira, estamos aqui e queremos gravar esse início do culto, que será à noite, no domingo, e vamos orar e rogar a Deus para que tudo isso possa passar, para que tudo isso possa ter um fim, pois estamos contentes, satisfeitos, mas sabemos que muita gente está sofrendo com essa pandemia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais esse culto. E eu gostaria de estar falando com vocês uma passagem da Bíblia, que é o que eu sinto que nós temos que ter nesse momento, que é gratidão. Gostaria de falar de Efésios 5, de 15 a 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo, irmãos, que nessa época de dificuldade que a gente está passando com essa pandemia, tantas notícias ruins, tanta morte, tanto luto, tanta gente sofrendo. Então eu acho que mesmo com tudo isso, nós temos que ser grato a Deus. Aqui eu entendi assim, que nós temos que ser grato sempre por tudo que Deus tem feito na nossa vida, porque só assim nós reconhecemos o tanto que Deus é maravilhoso, porque é muito triste tudo que está acontecendo, mas a gente tem fé e tem certeza que Deus está no comando, que Deus está cuidando de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa, nos dando sabedoria, nos dando paciência para passar por tudo isso. Então eu vejo aqui em Efésios 5:20, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria que a gente pudesse estar pensando isso, que apesar de tudo que está acontecendo, que a gente pudesse estar dando graças a Deus, louvando a Deus por tudo que tem acontecido e por Ele principalmente estar cuidando de cada um de nós e da nossa família. Gostaria de fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, e por mais esse culto que está começando agora, que o Senhor possa estar presente, Deus, no louvor, na palavra que vai ser ministrada, que tudo seja feito para Ti, Deus, para Te louvar, para Te agradecer, por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Que cada pessoa que estiver ouvindo esse culto possa estar guardando em seu coração e crendo que o Senhor está no comando, que está sendo feito a sua vontade, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, cuida de nossos corações, nos dê entendimento e sabedoria para que a gente possa estar aprendendo cada dia mais de Ti através dos seus louvores, da palavra que vai ser ministrada, Senhor. Usa-nos, Pai, para agradecermos, para Te louvarmos, para bendizer o Seu santo nome. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém, meus irmãos.
Graça e paz, boa noite. Obrigado, irmão Arão, obrigado, irmã Vilma, irmã Magda, pelas participações do nosso culto. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu queria convidar cada um de vocês para nós orarmos mais uma vez e termos um momento de louvor e adoração antes da gente começar o nosso culto propriamente dito. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos por este culto. Pai, que o Senhor encontre nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor encontre os nossos corações queimando pelo Teu nome, nesse dia tão especial, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar, Papai, tocando as nossas vidas, tocando os nossos familiares, dos nossos lares, Senhor, para que, Deus, a Tua palavra possa invadir a nossa vida e fazer morada e transformar os nossos corações, Senhor. Acende novamente a chama em nós, Senhor, porque nós queremos o Senhor, nós queremos Te buscar, nós queremos Te adorar nessa noite. Que o Senhor encontre em nós corações abertos para Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos louvar a Deus, amém? Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Eu quero ver, Senhor, te quero mais. Sim, Senhor, o que nós queremos nessa noite é a Tua presença. O que nós queremos nessa noite é a Tua voz falando aos nossos corações. Então, querido Jesus, querido Espírito Santo de Deus, toma a condução, faça o Teu querer e cumpra a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãs, queridos irmãos, essa semana que passou, no dia 18, tivemos uma data muito importante, muito especial. É a data conhecida por ser a data marcada pelo combate contra a exploração sexual infantil. As crianças são muito especiais para nós, para a nossa igreja, para a sociedade. E nesse momento eu queria convidar a nossa irmã Gessilda para fazer uma oração pelas nossas crianças, pelas crianças de Serra Azul, para que Deus continue protegendo,
e para que cada dia mais esse problema seja menor, que cada dia mais essa condição tão maldosa, essa condição que revela o coração humano tão mal, possa ser diminuída nas nossas cidades, nos nossos bairros e nas nossas ruas. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. A minha oração nessa noite vai ser a favor das crianças. E Provérbios 3:8 fala assim: abra a tua boca em favor do que não se podem se defender, ser protetor dos direitos de todos os desamparados. Mateus 19:14 diz: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui intercedendo, Deus, a favor de todas as crianças, meu Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa, nesse exato momento, Deus, entrar naquele lar onde alguma criança está sendo vítima, Senhor, de algum tipo de abuso, de violência, de negligência, meu Pai. Entra, Senhor, com a provisão do Senhor. Usa pessoas, meu Pai, que sejam capacitadas, meu Pai, para poder, Senhor, amparar essas crianças, meu Pai. Deus, no dia 18 de maio, fala sobre a exploração infantil, abuso de crianças e adolescentes, meu Pai. Que não seja só uma campanha do 18 de maio, Senhor, mas que seja uma campanha, Senhor, de todos os dias, de todas as horas e momentos, meu Pai. Que nossas autoridades possam olhar para as nossas crianças com mais afinco, Senhor, e possam realmente defender o direito deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada pai de família, mãe, Deus, que nesse momento, Senhor, de pandemia, Senhor, estão com seus filhos dentro de casa. Que o Senhor venha dar paz, paciência, longanimidade, Senhor. Deus, sabedoria, meu Pai, discernimento para que eles possam educar, Senhor, seus filhos. A Tua palavra diz, Deus, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que ainda quando ela for adulto, Deus, ele não vai se desviar desse caminho, meu Pai. Deus, só a Tua palavra, Senhor, sabe, diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eu oro, Deus, para que cada adulto, Senhor, conheça, Senhor, verdadeiramente quem é o Senhor, Deus. E que eles possam, meu Pai, passar essa palavra de amor, Senhor, para todas as crianças, meu Pai. Não só aqui do Brasil, Senhor, mas eu oro, Senhor, pelas crianças, meu Pai, do mundo inteiro, Deus. Que nesse momento, Deus, possa estar passando por algum tipo de sofrimento, Deus. Seja ele físico, psicológico, seja ele, Senhor, no seu lado emocional, meu Pai. Mas eu peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor entre com a providência do Senhor, meu Pai, na vida desses pequeninos, meu Pai. Deus, aqueles que tiveram a infância roubada, Senhor, o adolescente que teve uma infância roubada, Deus, que o Senhor venha ser o amparo, que o Senhor venha ser o bálsamo, Senhor, na vida dessas crianças, meu Pai. Em nome de Jesus, só o Teu Espírito, Deus, pode consolar, que o Senhor possa estar trazendo a alegria, Senhor, a força, Senhor, e o refrigério, Senhor, para cada uma delas, meu Pai. Deus, que o Senhor se revele, Senhor, na vida dessas crianças, Deus, como um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai zeloso, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, é que eu te oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e começar a adorar a Deus com as suas próprias palavras, com aquilo que você sente no seu coração, com aquilo que você pensa sobre Deus. Comece a adorá-lo, comece a declarar a santidade dEle, a grandeza dEle, o poder dEle. Jesus, essa noite é para o Senhor. Querido Deus, escuta a nossa adoração. Que seja uma adoração verdadeira, que seja uma adoração genuína vinda dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus.
santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Receba toda a adoração, somente o Senhor é digno. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tua criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, nós te adoramos porque só o Senhor é digno. Nós te adoramos porque só o Senhor merece toda adoração. Só o Senhor merece todo louvor e toda glória, Senhor. Que a tua glória seja manifesta através de nós e em nossos corações. Fale aos nossos corações, Senhor. Nós somos muito pequenos diante da tua grandeza, Pai. Então, papai, eu te peço, ministre mais uma vez do teu amor e da tua graça sobre nós essa noite, Senhor.
nossos lares, as nossas famílias. Mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. E ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, sim, Jesus, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Jesus, nós precisamos do Senhor. Querido Deus, nós precisamos de Ti, nós não somos nada, Senhor, nós somos incapazes, nós somos pequenos, nós somos falhos, Deus, mas nós precisamos do Senhor e por isso nós te pedimos que o Senhor cresça, por isso nós te pedimos que o Senhor esteja cada dia mais aumentado em nossos corações, Deus, para que haja espaço unicamente para o Senhor, Deus. Que não haja divisões no nosso coração para o pecado, que não haja divisões no nosso coração para as coisas que desagradam a Ti, Senhor. Cresça em nós momento a momento. Ensina os nossos corações, ensina, Senhor, o que devemos fazer, o que devemos falar, o que devemos pensar. Mas nós te pedimos nessa noite, cresça em nós, Jesus. Nós queremos diminuir para que o Senhor possa crescer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar um rápido aviso. Nós declaramos para Deus que Ele é o nosso Senhor. Nós adoramos a Deus dizendo que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é santo, que Ele é grande. E existe também uma forma de nós adorarmos a Deus com aquilo que nós temos. Vai aparecer aqui embaixo os dados bancários da Igreja Metodista Central para que nós possamos fazer o envio dos dízimos e ofertas. Uma forma do nosso coração adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Porque nós entendemos que tudo que nós temos veio primeiramente de Deus. Meu querido irmão, meu querido irmão, se você veio preparado para isso, se você está preparado aí na sua casa para esse momento, pegue o seu celular, faça a transferência bancária do seu dízimo, da sua oferta, não importa o valor. O importante é que você adore a Deus com os seus bens. Porque tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, primeiramente foi Deus que nos deu. E nós devemos retribuir a Deus um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado. Amém? Que você possa também me enviar o comprovante para que eu comunique à Igreja Central, para que eles possam contabilizar esse dízimo e essa oferta como da Igreja de Ceaso. Amém? Vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por cada dízimo, por cada oferta aqui depositada, Senhor. Oh, papai, também abençoa aqueles que farão os dízimos e as ofertas ao assistir esse vídeo. E Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor continue dando provisão aos lares, que o Senhor continue dando mantimento para a tua casa. Papai, que não falte alimento, que não falte sustento, que o Senhor esteja guiando e conduzindo os passos de cada família. Esteja dando estratégias, esteja dando saídas, esteja sendo o socorro necessário, Pai. Eu te peço também pela vida dos administradores das quantias transferidas, Senhor, para que, Deus, toda sabedoria, todo discernimento, toda ideia, toda estratégia possam vir do Senhor, do Teu Espírito Santo,
para que esses valores possam frutificar para o teu reino e para vidas para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Eu te convido agora a aquietar o seu coração. Que o Espírito Santo abra os seus ouvidos para o momento da palavra, que o pastor Emanuel irá ministrar a nós. Que seu coração esteja aberto para receber do alto aquilo que vem de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz, povo santo de Deus. Que bênção! A participação desse culto está sendo maravilhosa, né? Eu tenho falado com alguns irmãos e eles têm se dispostos a nos ajudar nesses cultos, na montagem, né? Louvado seja Deus. Você que deseja participar conosco, me envia uma mensagem. Ô pastor, eu quero também fazer parte do culto. Vai ser um momento muito alegre para mim como pastor, incluir você nas nossas programações, na montagem desse culto, que é para o Senhor. Queridos, louvado seja Deus por esse louvor também. O louvor nos edifica, o louvor nos fortalece, o louvor produz em nós algo extraordinário da parte de Deus. Então, você que estando em casa durante os cultos, louve ao Senhor, adore a Ele, em nome de Jesus. E agora, nós passaremos para o momento da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 14. Como também nós vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Então, 2 Pedro vai dizer assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Feche os seus olhos, vamos orar um pouquinho? Deus Pai, nós queremos apresentar essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações agora. Que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas e fazendo a Tua vontade em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero confessar aqui. É muito melhor pregar para vocês quando eu estou aí presente na igreja. É muito melhor olhar no rostinho de vocês. Às vezes vocês até me ajudam a pregar, né? E tomara a Deus que, em nome de Jesus, logo, logo nós estejamos de volta na casa de Deus. Eu quero, nessa noite, ministrar uma palavra que tem muito a ver com a igreja metodista, com aquilo que Deus fez na vida da igreja. É sobre o coração aquecido. O coração de um homem chamado John Wesley. John Wesley é o fundador do movimento metodista. Ele recebeu uma experiência maravilhosa da parte de Deus e chamou pessoas a viver uma vida de santificação. Chamou pessoas a viver uma vida que praticaria uma fé que buscaria a transformação tanto da igreja como a realidade das comunidades que eles tivessem implantadas. John Wesley, ele não começou com essa fé viva. Ele não começou o seu tempo de ministério, o seu tempo de busca ao Senhor com a certeza da sua salvação. Na verdade, ele tinha bons preceitos, boas vontades, até mesmo junto com o seu irmão Carlos Wesley. Ele fez uma viagem missionária à América, na busca de evangelizar os índios. Mas verdade é que ele ficou apenas 18 meses. E não foi muito boa essa viagem. E durante a volta, quando eles estavam passando o Oceano Atlântico, eles pegaram uma tempestade muito grande. E ele faz uma declaração sobre essa viagem para a América. Ele fala assim: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá?
Sabe por que ele disse essas palavras? Porque quando estava na travessia, durante a tempestade, ele foi acometido de um grande medo. Um grande medo da morte, um grande medo do juízo final. Em contraste ao seu medo, existia um grupo de moravianos que ali adoravam e louvavam o Senhor. Cantavam a Jesus Cristo, nosso Senhor. E mesmo naquele momento trágico, naquele momento super difícil, que poderia a pique esse navio, esse povo não parava de adorar ao Senhor. Esse povo não parava de exaltar o nome de Deus. E assim iniciou uma grande crise na vida de João Wesley, que transformaria ele em um homem que teve o seu coração aquecido. Sabe qual foi o problema que fez com que ele tivesse medo da morte? Foi porque ele não entendia sobre a graça de Deus, sobre a graça salvífica do nosso Senhor Jesus. O irmão dele, Carlos Wesley, chega até a declarar em uma conversa com um amigo, quando ele estava muito enfermo, ele declara assim: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Como se isso, os melhores esforços, fossem dar a ele a facilidade, ou dar a ele o crédito da salvação. E esse amigo fica um pouco perplexo com a resposta e ele ainda continua e fala assim: pois que não são meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ei dos meus esforços? Nada mais tenho em que confiar. Então, na verdade, Carlos Wesley e João Wesley estavam dentro desse contexto. Um contexto histórico de confiar nos próprios esforços. No contexto de viver uma vida rigorosamente de renúncia. Uma vida que lutava pela santidade, mas sem viver essa graça, eles nunca alcançariam a paz e a alegria que só a salvação de Jesus Cristo nos dá. Eles precisavam, e o Wesley pôde sentir isso, a transformação da religião do temor na religião do amor. João Wesley precisou entender que ele já não era mais escravo, ele já não era mais servo, mas ele poderia ser um filho do Deus Altíssimo. Ah, queridos, eu quero te dizer que ele precisou entender que ele precisava crer para ser salvo e livrar, da condenação eterna. Foi isso que fez a vida desse homem entrar nessa crise tão grande. Mas no dia 24 de maio de 1738, tudo começa de manhã, quando ele abre a Bíblia, quando ele vai ler a palavra de Deus. Às 5 horas da manhã, tem no seu relato do diário, que ele lê essa passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Ele pôde ver que Deus estava com preciosas e grandes promessas para a vida dele, e que ele poderia ser coparticipante da natureza divina. E sim, ser livre das corrupções, ser livre das paixões do mundo, livre do medo da morte que o acometeu naquele navio. Mas até esse momento ele ainda não tinha entendido a salvação pela graça. E dentro do quarto, ainda sem sair, o seu diário há um relato que ele fala que, eu não sei se ele ouviu ou se ele leu, dizia assim: não está longe o reino de Deus. Nesse dia, à tarde, ele foi na catedral, onde se leu uma antífona, que falava sobre a vida eterna. E mais à noite, que aconteceu algo maravilhoso. Foi na parte da noite que ele, mesmo não querendo estar, mesmo não querendo ir, ele foi até uma reunião onde eles estavam lendo, um comentário de Martinho Lutero. E esse comentário era de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que diz esse versículo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu,
também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essas palavras, esses 2 versículos, transformaram a realidade de Wesley. E eu quero ler o que ele relata sobre isso. Diz assim: cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração, através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada que Ele havia tirado os meus pecados, em verdade meus, e que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aquele que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então, testifiquei diante de todos os presentes o que, pela primeira vez, sentia meu coração aquecido. Queridos, foi uma experiência maravilhosa na vida de Wesley. Essa experiência fez com que ele continuasse se esforçando para agradar a Deus. Mas agora, esse esforço não era para que ele conseguisse a salvação. Esse esforço era para que esse coração ardente, esse coração que estava queimando, pudesse continuar queimando. E ele foi um pregador fervoroso e incansável da justificação pela fé de Cristo e do poder do Espírito Santo para a transformação e santificação de todos. Queridos, esse fogo não foi um fogo de palha. Na verdade, Wesley sentiu o que o Espírito Santo pode fazer em nossos corações. E ali ele continuou manifestando a vontade de Deus na sua vida. A revista Ultimato, ela faz uma declaração em uma das notícias sobre o Wesley, um comentário. Eu achei muito importante e eu quero ler com vocês também isso. Wesley foi dono de um currículo invejável. Tudo o que fez, entretanto, poderia ser resumido nessas palavras. Ele foi apenas um homem à frente do seu tempo. Rompeu paradigmas, amou os excluídos e pregou a graça. Viveu apaixonadamente, anunciando a mensagem que mais admirava, o Calvário. Seu legado não apenas enriquece, como também pode ajudar-nos a viver o cristianismo com o coração aquecido. Essa noite, gostaria de chamar ela para nós, como igreja, de noite do coração aquecido. Mas como mantermos a chama do nosso coração acesa? Como mantermos essa palavra que possa arder em nossos corações, essa manifestação de Deus? E eu quero te dizer que, para manter um fogo aceso, nós precisamos de gravetos, nós precisamos de lenha, nós precisamos de ar, oxigênio, para queimar esse fogo. E eu separei algumas coisas para nós mantermos a chama do nosso coração acesa. A primeira coisa, nós precisamos de gravetos de fé. Amém, queridos? Nós precisamos de gravetos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento do que se espera. Queridos, coloque gravetos de fé sobre o seu coração. O que você está firme, que você está esperando? O que você espera no Senhor, que você hoje já está firme, já aconteceu no seu coração? Pela fé você já conquistou. Pela fé aquilo que Deus prometeu já está em suas mãos. Mas você continua esperando, mas firmemente. E sabe o que vai acontecer? Vai se tornar prova. Tudo isso que você espera vai ser a prova das coisas que não se veem. Ah, amados, tem pessoas que têm tanta fé, que se Deus falar com ela, ela vai lutar por aquelas coisas que Deus mostrou. Tem pessoas que elas chegam em locais, em lugares que elas olham situações e pela fé elas mudam. E eu quero te convidar a colocar esse graveto de fé sobre o seu coração, para que você seja um agente de transformação. Wesley estava num momento da Inglaterra, um momento terrível, um momento que a Inglaterra estava passando várias crises. Se você estudar mais, não dá tempo de falarmos aqui,
todo o histórico, mas se você estudar, você vai ver em quantas áreas que Deus permitiu esse homem que estava à frente do seu tempo, do seu povo ali, a transformar as realidades. Então, queridos irmãos, tenha fé. Põe esses gravetos no seu coração. Se você olhar, né, Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé, e sempre quando vai falar de alguém, vai falar assim, pela fé. Igual, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, né, ali vai falar que da construção da arca. Pela fé, Abraão recebeu a promessa e foi para onde Deus, ele nem sabia, para conquistar aquilo que Deus tinha mostrado. Queridos, tudo tem que ser pela fé. E se nós queremos que o nosso coração seja aquecido, se nós queremos manter uma chama no nosso coração, nós precisamos andar de fé em fé. Hebreus, capítulo 11, 6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você tem colocado fé sobre o seu coração? Você tem colocado os gravetos da fé? Então, se você tem colocado, creia que Deus existe. Creia que Ele presenteia aqueles que o buscam. Busque ao Senhor. Não permita que o seu coração, essa chama que há no seu coração se apague. Não permita que essa chama que um dia acendeu seja ali totalmente apagada. Coloca gravetos de fé. Mas também nós precisamos colocar outros gravetos da comunhão. Salmo 133, versículo 1 a 3 vai dizer assim, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Gravetos de comunhão. Foi no momento em que Wesley pôde ver os moravianos ali, adorando ao Senhor, exaltando o nosso Deus. Ele sentiu a comunhão daquele povo, mas ele viu que algo precisaria mudar no seu coração, na sua vida, na sua forma de entender a religião, forma de conhecer ao Senhor. Foi numa reunião que ele foi para ver o estudo, o comentário de Martim Lutero, num lugar em que tinha mais pessoas juntas, que ele, novamente, teve um movimento da parte de Deus, onde o seu coração foi aquecido. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar conectadas nesse tempo. Nós precisamos estar juntos, mesmo não podendo estar pessoalmente, mas precisamos estar juntos nos meios sociais, naquilo que nós temos feito para manter a chama acesa. Ah, queridos, eu não vejo a hora de chegar quinta-feira para estar com o povo de Deus orando. E eu queria que esse anseio que há no meu coração da chegada de quinta-feira estivesse no seu coração. Eu não vejo a hora. E agora, a partir de 2 de junho, nós teremos o estudo terças-feiras, 8 horas da noite. Eu não vejo a hora de chegar esse estudo para estarmos juntos. Nós precisamos desejar estar juntos. Nós precisamos desejar a comunhão. Então deseje isso. Deixe esse graveto queimar sobre o seu coração. Mas nós, para colocarmos fogo, nós não precisamos somente de gravetos. Nós precisamos de lenha. E a lenha aqui eu quero dizer que é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela vai movimentar, te dando clareza, iluminando aquilo que você tem que fazer. E é a palavra de Deus que também atua no tempo presente, mas a palavra de Deus também atua no futuro, clareando aqueles passos, o caminho que você tem que seguir. Queridos irmãos, quanto mais palavra de Deus, quanto mais lenha, mais fogo é consumido, mais o fogo cresce. Quanto mais lenha você põe, mais o seu coração fica avivado, mais o seu coração fica fervoroso. Então se aposse da palavra de Deus. Pegue ela de manhã, leia. Pegue ela depois do almoço, leia. À noite, leia de novo. Queridos,
Comece a ler mais a palavra de Deus. Comece a pôr lenha na fogueira. Há muitas pessoas que às vezes nos procuram, que estão com dificuldades do passado. E se a palavra de Deus atinge, ela mostra no tempo presente. Olha só, escute isso. Quando eu tenho problemas do passado, com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu ilumino os meus passos no presente, para me projetar futuro. Então o seu passado, através do nome de Jesus e da palavra de Deus, vai sendo cancelado. Assim como o passado de Wesley, né? Um passado sem fé, um passado em que o coração estava com medo, duvidoso, um passado em que as perspectivas de suas missões eram perspectivas ruins, mesmo o desejo de fazer a missão não se concretizava. Isso era passado. A partir da palavra de Deus, o seu futuro foi promissor. Então, querido, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa se você não conseguiu alcançar o coração aquecido, não importa se os seus problemas, os seus pecados, eles foram grandes no seu passado. O que importa é você tomar posse da palavra de Deus hoje. O que importa é que essa palavra ilumine os seus passos e com certeza ela vai clarear seu caminho. Queridos, nós temos um Deus que perdoa pecados. Nós temos um Deus que reescreve história. Nós temos um Deus que transforma as nossas realidades. E esse Deus, Ele quer queimar sobre os nossos corações. Esse Deus quer pôr fogo na nossa vida para que os nossos corações se incendeiem da vontade dEle, em nome de Jesus Cristo. Mas também, um fogo não continua se você tirar o oxigênio dele. Muitos casos, se você vê bombeiros ensinando a apagar fogo, em cozinhas, por exemplo, eles mandam pegar uma toalha grande e abafar o fogo. Tirar o oxigênio. Queridos irmãos, o oxigênio da vida, o oxigênio em nossas vidas não permite a morte. Sem oxigênio não há vida. E sem santidade não tem como ter fogo em nossos corações. Sem santidade nós não viveremos uma fé transformadora. Sem santidade nós não viveremos uma fé em que nós sempre estaremos disponíveis a transformar a igreja e as comunidades que nós somos inseridos. Sem santidade nós não teremos condições desse graveto da fé, desse graveto da comunhão, da lenha da palavra, ela queimar, porque a santidade, ela determina a presença de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E mais, queridos, 2 Coríntios 7:1 vai dizer: amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos livrar daquilo que nos contamina. Nós precisamos viver as promessas de Deus. Muitos não estão queimando o coração mais porque esqueceram das promessas. Porque esqueceram do tempo que se santificavam. Tem pessoas que viveram aquele tempo maravilhoso, vida com Deus, vida com comunhão, fé, palavra, mas foram esquecendo isso. Foram vivendo conforme as leis desse mundo, conforme as concupiscências da carne. E isso, queridos, tem tirado o oxigênio de você viver. Querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, se isso tem tirado a sua alegria, a sua paz, reconhece hoje, pede perdão ao Senhor e volta. O nosso Senhor é um Deus de perdão, o nosso Senhor é um Deus de recomeços, o nosso Senhor é um Deus que quer queimar, Ele quer produzir fogo em nossos corações. Mas nós precisamos pôr graveto, nós precisamos pôr lenha, nós precisamos deixar entrar oxigênio. Nós fazemos a nossa parte, mas o fogo vem de Deus. Aleluia! Êxodo 24:17 diz assim: aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo, consumidor no topo do monte. Faça a sua parte. Porque se você fizer o que cabe a você, com certeza
a glória de Deus será manifesta. Eu posso ver pela fé Deus manifestando a glória dele na sua vida. Eu posso ver pela fé Deus fazendo com que o seu coração arda nessa noite, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que Ele visite a sua vida, que Ele visite a sua casa e queime, em nome de Jesus, o seu coração. Vamos orar comigo? Amém. Deus Pai, nós queremos te pedir nessa noite, ó Pai, noite do coração aquecido, que os nossos corações, ó Pai, queimem diante da Tua presença. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa movimentar sobre os nossos corações a Tua vontade. Pai, nós estamos hoje, Pai, colocando gravetos de fé, colocando gravetos de esperança. Nós estamos colocando a lenha, que é a palavra de Deus. Nós estamos, ó Pai, desejosos de viver em comunhão, mas nós precisamos do fogo. Nós precisamos da glória manifesta do Senhor. Por isso, ó Pai, vai ao encontro do meu irmão, vai ao encontro da minha irmã agora, vai ao encontro dessa criança que nos assiste, Pai, que cultua conosco, e vem com fogo sobre os seus corações. Que essa chama que um dia ardeu, Pai, em Wesley, essa chama arda em nossos corações e que nós possamos ser, ó Pai, um povo do coração aquecido e que está desejoso de transformar a realidade e ser bênção nas nações. Meu Pai, que em nome de Jesus, todas as pessoas que hoje, Pai, estão ouvindo essa palavra e talvez, ó Deus, por um tempo deixou o seu coração, Pai, ó Deus, deixou o coração, o fogo do coração se apagar. Meu Deus, sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus sobre essa vida e que ela se reanime e que o fogo venha para a glória do Senhor. Pai, eu já posso ver, Pai, pelos olhos da fé, pessoas com o coração ardendo pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse momento é muito importante para nós, porque é o momento em que nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Mas quero dizer que um momento fundamental na vida da igreja é o momento também da oração. Nas quintas-feiras tem sido um tempo maravilhoso. Tem sido um tempo que Deus tem edificado as nossas vidas. Olha como que Deus ministrou meu coração para falar com vocês essa noite. Algumas questões importantes na nossa vida para mantermos o nosso coração aquecido. Então eu te convido, esteja conosco. É muito rápido, passa assim, aquela expressão, passa voando esse tempo. E é pelo Zoom, é muito fácil você entrar. Faça isso, né? Esteja conosco, nós oramos pelos situacionais, nós oramos pelas famílias e Deus tem sido um Deus generoso, porque Ele tem respondido as nossas orações. E a partir de terça também, nós estaremos, né, juntos lendo a Palavra de Deus e estudando a Palavra de Deus, porque sabemos que esse tempo é um tempo que nós não podemos como igreja abrir. Existem regras, existem questões governamentais que nós precisamos como igreja obedecer. Então esteja conosco nesses estudos, esteja conosco na oração, em nome de Jesus. Amanhã, né, feriado, que você possa estar em casa com a sua família e que Deus possa estar presente no meio de vocês, os livrando, né, de todo vírus, livrando de todo esse situacional de pandemia. E que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória sobre a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.